Bah! Minha diretoria, hoje no Agrobar tem um time de peso aí da Bayer. Nossa, Felipe Albuquerque, né? É isso aí. Engenheiro agrônomo. Agrônomo, trabalho em São Paulo, na Bayer, no escritório, na Matriz. Com 10 anos que eu trabalho na empresa. Trabalhei muito tempo com soja, passei por algumas áreas de soja, então conheci muito a região aqui quando a gente passei na parte de manufatura. Então vinha muito aqui para a produção de semente que Já a gente rodou faz aí aqui. bastante. Bastante. E atualmente trabalho no negócio de carbono da Bayer, mais especificamente no negócio, desenvolvimento de negócio. Então a gente está criando um caminho para conectar os agricultores com tudo isso que a gente está fazendo de bonito aqui, com esse mercadão de carbono que está surgindo. Ah, que bacana. Pedro Paulo Rispoli Coelho, falei certo? Certíssimo, Rispoli, italiano. É isso aí, pessoal. Venho aqui também, já tive a grata satisfação de trabalhar, inclusive aqui no Rio Grande Amado. Entrei na companhia também muito próximo ao Felipe, ali 10 anos já de Bayer. Trabalhei aqui com o negócio de soja também, lançando a tecnologia intacta aqui na região. Depois passei pelo Paraná, passei por São Paulo e agora também, junto com o Felipe, faço parte do time de carbono, responsável pela operação do nosso projeto, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Procarbono, mas eu e um time aí de 9 pessoas em operação fazemos essa roda girar aí desse projeto maravilhoso que a gente está no campo aí junto com vocês. muito bem. E o último convidado nosso, Camila. Jonatas Galvão. Isso aí. Isso, bem pronunciado. Apesar de não ter uma vogal no final da palavra, é italiano também. Bom, então, como mencionasse, eu estou lá, venho de Uberlândia, mas sou da terra, que sou gaúcho aqui da região. Atualmente sou gerente técnico em sistemas agronômicos intensificados e agricultura digital pela Bayer. Entrei na empresa mais ou menos na mesma época deles, já são quase 10 anos. Rodei pelo Cerrado, morando em Goiás, trabalhei no Mato Grosso, como parte do Cerrado, né? Depois Paraná, agora estou em Minas Gerais. Mas, como falei, sou aqui da região e eu acho que é daqui que eu conheço você, então me parece um rosto familiar. Quem não conhece Cristiano Ventes? Pois é, eu estou achando que da época que eu era estagiário da faculdade, eu atendi a sua fazenda. Se duvidar, foi lá. Eu acho que sim, tratei muita semente lá, hein? Ah, que bacana. Que legal. Pessoal, então hoje a gente está aqui na nossa mesa de bar, onde a gente come do agro, bebe do agro e fala do que faz brilhar o nosso olho. Edson, Tobias, por favor, comparecer à nossa mesa. Pessoal, vamos beber um negocinho, Ah, bom, né? descontrair. O que vocês estão afim? Aqui tem nosso cardápio. Edson, mas pra mim, um vinhozinho, chique, uma aguinha com gás. Água Perfeito. Eu também vou querer. Vou na mesma. Aguinha com gás e vinho. e um vinho. Perfeito. Bom. Pedro, Sem gás e um vinho tinto também, por gentileza. Tá, eu vou no agro também, mas outro produto. Traz um uísque para mim, por favor. Beleza. Tá animado, hein? Pessoal que está aqui nos assistindo hoje, eu acho que fica muito importante esclarecer o que é o programa Procarbono da Bayer. Tanto eu quanto o Cristiano, nós fazemos parte desse programa porque a gente acredita nessa ideia. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é e da onde que surgiu essa necessidade. O ser humano, desde a Revolução Industrial, vem aí liberando certos gases na atmosfera e eu acho que também é a nossa obrigação manter a casa limpa, manter a casa organizada. Então, vamos falar um pouquinho disso? Qual é o papel da agricultura nisso? Fiquem à vontade para fazer as colocações de vocês. Com certeza, Camila, é o que você falou, né? A gente vive hoje num mundo muito melhor do que os nossos antepassados viveram, né? A gente tem um monte de tecnologia que foi desenvolvida, infraestrutura, esse lugar maravilhoso que a gente está aqui. Tudo isso teve um custo, né? E esse custo são os custos das emissões que foram geradas de gases, né? Que eles estão aí na atmosfera e que, por eles se concentrarem na atmosfera, gera o famoso efeito estufa, né? O efeito estufa, naturalmente, ele já existe. Né? é um fenômeno. É um fenômeno importante para a nossa existência, inclusive. Só que o problema é que todo esse custo que todo esse impulso tecnológico que teve aí nos últimos anos, fez com que ele acelerasse de uma forma muito mais rápida do que o ideal.
E a gente vê a agricultura, ela tem um grande potencial da gente conseguir retroceder esse efeito, né? Então, porque a gente cultiva plantas, né? E a planta faz fotossíntese. E a fotossíntese nada mais é do que tirar CO2 da atmosfera, Sequestra carbono. sequestra e põe no solo. Então, a gente tem uma oportunidade única, e aí a gente tem dados como o da FAO, que a agricultura pode tirar, por exemplo, 25% do que foi emitido nos últimos 25 anos. Em quanto tempo? É isso que a gente está querendo buscar. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Então, vai depender muito do agricultor, quanto mais ele se dedicar entre as práticas para a gente reduzir esses 25%, que é o que a gente estima, né? Então, a gente tem um problema, claro que tem no mundo, mas a agricultura pode ser uma solução para esse problema. Perfeito. Então, como é que entra o agricultor nisso aí? Olha aí, ó. Obrigada, Edson. Eu acho importante falar que essa saída do ser humano do estado natural, ele realmente teve o seu custo, mas, no entanto, a gente consegue averiguar que a longevidade do ser humano está cada dia mais longa. Então, foram essas circunstâncias que não só nos tornaram, cada ser humano, um ser humano com uma estada mais comprida nesse planeta, longa, né? mais longa, como com uma expectativa de vida maior e uma qualidade de vida muito maior. Só que isso é uma coisa que eu acho muito bonita do ser humano, que a gente começa a desenvolver processos, no entanto, a gente pode aprimorá-los constantemente. Então, foi necessário, inclusive antes da Revolução Industrial, a morte na natalidade era muito grande. Então, esse acesso a bens e serviços que possibilitou que o ser humano chegasse em mais de 7 bilhões de pessoas. Então, agora que a gente tem essas condições, precisamos fazer mais e melhor. E o agricultor é fundamental nessa parte de sequestro de carbono, né? O que vocês têm a dizer? Como é que o agricultor fica nisso? E é interessante, né, que o agro, ele é talvez o único setor que tem essa capacidade de realmente de prestar esse serviço ambiental, né? De tirar esses gases de efeito estufa, né, que estão causando esse aquecimento climático e global, e colocar isso embaixo do solo, né? E está aqui, de fato, esse serviço, né, que a gente pode fazer, e das nossas ambições, né, como projeto também, é comprovar isso, né? Esse serviço que o agro tem tão importante para o balanço do carbono no sistema. Então, a gente chegou muito rapidamente, nesse programa foi o que a gente mais chegou rápido no nosso primeiro mito. As pessoas pensam que quanto mais a gente atingir picos de produção, maiores produções, mais a gente está degradando, mais a gente está poluindo e mais nós estamos retirando do solo. No entanto, isso não é verdade. Falem um pouco para nós sobre isso. Então, ali entram, talvez, numa das situações que são as práticas agronômicas bem executadas. Eu não te diria que está completamente errado o que você mencionou, mas deve-se olhar qual é a ótica dessa pontuação. Se você não corrigir o teu ambiente de produção, se você não elevar os teus níveis de produtividade por metro quadrado, então você sim estará tirando para produzir, e você, ao reduzir o teu potencial produtivo para produzir em maior escala, precisará abrir novas áreas. Certo. Essa é a parte errada de olhar, o prisma errado. Agora, se a gente olhar pelo outro lado, se eu melhorar meu ambiente de produção, se eu entender onde eu estou fazendo e colocar as práticas adequadas, corrigir quando é necessário, usar as melhores culturas para aquele ambiente, os melhores germoplasmas, fazer todo um manejo muito bem executado, a gente vai aumentar a produtividade sem ter que abrir novas áreas e sem ter que extrair demasiadamente. E aí eu trago outra situação, que são os complementos do sistema produtivo. A partir do momento que eu invisto e que é necessário para melhorar meu ambiente de produção, eu também tenho que pensar na ciclagem disso tudo que está acontecendo. Então, existem o que a gente chama de cultivos de cobertura. Aqui eu não quero ser extremamente técnico na escolha de uma espécie ou de outra, mas é não pensar apenas em extrair do solo, apenas cultivos comerciais que você põe, você retira os grãos e leva embora, e que isso é muito importante, pensar financeiramente. Mas existe uma janela, uma oportunidade extremamente importante que a gente precisa trabalhar, que são as plantas trabalharem para o proveito, para a melhoria do próprio solo. Melhorar, ciclar nutrientes, melhorar a estrutura física, especialmente biológica, mas
micro-organismos trabalhando, fazer ciclagem, fazer Isso. absorção. Explique melhor essa ciclagem do carbono, porque ele é emitido, vai para a atmosfera, a gente gera massa, retorna para o solo. Explique um pouco isso aí. Bom, mais uma vez, sem querer ser extremamente teóricos, mas todo o processo produtivo, todo ser vivo respira. E ao respirar, emite gás carbônico. Plantas nos trazem o benefício da fotossíntese, que vai, como parte do processo de fotossíntese, absorver gás carbônico e isso incorpora na sua biomassa. Mas são só seres humanos que emitem gás carbônico? Não, todos os seres vivos emitem no seu processo de respiração. E a indústria? Também. E aí a indústria emite, além do gás carbônico pela queima de algumas matérias-primas, elas também emitem outros gases que também fazem parte dos gases de efeito estufa, que estamos falando de óxido nitroso, estamos falando de metano e assim outros gases também. Porque quando a gente pensa em emissão, a gente não está aqui para falar assim, quanto que, não apenas para falar quanto emite a produzir uma tonelada de soja, não é isso. Tudo emite, gente, tudo emite. Então o cimento é uma fonte de emissão absurda, o aço é uma fonte de emissão absurda. Então, lagos, áreas inundadas. A queima do lá carvão. no teu celular, talvez Tá de alguma emitindo. forma teve que emitir. Vamos fazer um evento, a gente fez um evento maravilhoso hoje. Cara, é emissão, todo mundo indo se deslocar para aquele lugar. Então, isso é um problema que não é dos agricultores, do agro, da Bayer. É um problema Nossa. de tudo que nós fazemos. E Felipe, tu me permite, sabe uma coisa que a gente está indo nessa onda verde ou tecnológica, que é linda, mas vocês já pensaram que o carro elétrico ele precisa de uma carga de energia? E De onde é que vem essa energia? Exatamente. Genial. Essa Da colocação é onde perfeita. ela vem? Ela pode ser limpa, ela pode ser renovável e tá excelente, isso seria o certo. Mas será que em alguns casos não é óleo diesel sendo queimado para alimentar um gerador elétrico que vai abastecer o carro elétrico? Então é um carro elétrico abastecido por um gerador de óleo diesel que emitiu um monte. Então Está assim, emitindo igual. então existem um monte de coisas que a gente As e é muito bem isso que pegadinhas. você comentou, tudo emite. Então a gente tem que ver muito bem o contexto todo da história, né? E você sabe qual que é a maior emissão de um carro? Para você ter um carro e andar com ele, é o aço que vai nele. Um segundo, a emissão super alta do carro, que a gente não olha, é o couro que vai nele. Então, imaginem, tudo que a gente faz para a gente ter o conforto que a gente tem, e graças a Deus a gente tem tudo isso, emite. E alguns setores, como o Pedro falou, não tem muito o que fazer, ele pode reduzir a emissão. Dá um exemplo aqui, desculpa a turma da aviação. Cara, o que eles podem fazer? Eles podem reduzir a emissão deles. Então ele pode pegar um avião lá, vamos fazer uma rota mais inteligente, Tem motores mais econômicos. motores mais Tem uma nova econômicos. geração de motores que hoje, pelo que eu sei, eles emitem 20% menos Sim. de poluente e consumo de combustível, né? Total, uma rota mais inteligente, um avião andando mais completo, com menos desperdício. Então vamos... Uma sintonia fina no sistema. Mas é tudo Acredito redução. que todos nós podemos aprimorar em São as melhorias algum no processo, mecanismo né? no consumo que vá abaixar como um todo. Mas eu vou ter que tocar nesse ponto, ainda mais aproveitando que vocês são especialistas e estão aqui conosco hoje. Falaste do couro. A questão do... Corretamente falando, é o arroto do boi, mas o peito do boi é uma mística incrível que existe, né, nos centros urbanos. A gente tem muita preocupação com a produção de gado, né? E, no entanto, esse gado, como tu colocou, ele emite. Mas no momento que ele precisa de plantas para se alimentar, ele a está planta ciclando. sequestrou. Mas é aí que eu queria E aí, chegar. como fica esse raciocínio? Mas é exatamente isso que eu queria chegar. Muitos dos setores que a gente tem, que a gente usa e é importante, eles têm o potencial de reduzir. E a gente tem que fazer isso também, tá? A gente tem um baita de uma oportunidade de redução das nossas emissões. Como a gente produz melhor, adotando todas as práticas, para a gente emitir menos para cada tonelada de soja, para cada quilo de carne, para cada garrafa de vinho que a gente produz, a gente tem um dever de casa de sempre aprimorar. E é isso que o agronegócio vem fazendo há muitos anos, né, aqui no Brasil. Mas a gente tem uma outra oportunidade, além desses outros setores, que é de sequestrar. Então, como você falou, esse boi, essa vaca que está produzindo ali a carne, o leite que a gente consome na cidade, ela se alimenta de algum produto de origem do agro, de um milho, de uma soja, de uma ração, que a gente pode produzir numa menor emissão, como a gente estava falando,
mas quanto que será que está sequestrando? Então, eu acho que o Procarbono que a Bayer desenvolveu, ele está muito aliado a isso. Quanto? Mensurar. Aonde está? Quanto que é para você produzir 1 tonelada de soja, de milho, de carne, de cerveja para fazer a cevada, para fazer uma cerveja? E hoje é um grande desafio que a gente tem, né? Por quê? Atualmente, tudo que a gente tem na literatura, ou boa parte do que a gente tem na literatura, está correlacionado à agricultura temperada. A agricultura lá dos Estados Unidos, a agricultura da Europa. Às vezes falta dados da agricultura tropical, né? Total. Então o Procarbono, ele veio justamente com isso. Ele veio o seguinte, vamos medir, vamos fazer um bom trabalho, e aí a gente trouxe os melhores. A gente juntou com mais de 10 instituições, 32 experts das principais universidades, Embrapa está conosco, Fundação ABC, Fundação Plantio Direto. Não vou falar aqui todas, porque senão eu vou esquecer e vai ficar feio, mas vamos medir. Então, eu acho que o Procarbono hoje é o maior programa que tem no mundo, não só no Brasil. São próximos de 2.000 agricultores que a gente tem aqui na América Latina, mais de 1.800 no Brasil, que a gente está fazendo justamente isso. Então, a gente está fazendo bons trabalhos técnicos com essas instituições, coletando solo, medindo, diferentes metodologias para medir. Medindo o que, Felipe? Como é o dia hoje? Como é o momento zero? E aí, a partir do momento que a gente vai implementando práticas melhores... Calma aí, Felipe, eu vou ter que te interromper. Vai lá. Medir o quê? Quanto cada cadeia, no caso o agronegócio, libera de CO2 para produzir e quanto através do sistema dessa planta, sistemas naturais da planta, sem intervenção, a gente só busca usá-los da melhor forma possível a nosso favor. Quanto ela captura na atmosfera desses gases, utiliza como alimento, faz a fotossíntese, faz o uso da energia solar, etc. E através essa constituição da planta, ela usando isso, inclusive no processo de morte dela, no qual ela vai virar uma palhada de cobertura para nós, quanto ela tira do ar e retém ali no solo. E outro interesse nosso é que ela fique estabilizada ali embaixo, né? Embaixo dessa palha, que vire carbono e fique ali quietinho ali embaixo. Então, por isso a gente já não remove mais o solo. Eu tenho ainda a visão muito clara na minha cabeça, eu tenho quase 40 anos, e na minha infância, eu lembro, os horários de serviço eram muito maiores na lavoura e a própria semeadeira, no momento que largava o grão e o adubo na terra, ela revirava aquela terra. Uma terra sem cobertura. Então, as lavouras, hoje em dia, eu acho lindo o cenário do interior do Rio Grande do Sul e dos outros estados também, que tu olha ao redor e tu vê, é tudo verde. Geralmente, em 95% do ano, tu vai ver verde. E isso vai ficar cada vez melhor. Época, né? Porque local, né? tu não vê mais aquele solo vermelho, argiloso aqui da nossa região, todo exposto, porque ou ele está com a cobertura de inverno, ou ele está com a sobra da palhada, iniciando um novo ciclo. E é importante porque o revolvimento de solo, ele é uma atividade agrícola que foi muito usada por muitos anos. Era e ainda o que conhecíamos, usada, né, Felipe? Que ela emite muito. Então, a partir do momento que a gente para, já é uma redução. Tecnologia feita aqui no Brasil, por brasileiros, que é plantio direto na palha, né? Com certeza. Foi uma das grandes revoluções, né? E acho que tudo também no fim do dia, né, Felipe, é uma questão de balanço, né? Acho dificilmente, como você trouxe o exemplo, o carro elétrico, hoje vai ajudar muito na transformação de uma nova matriz energética, vamos sair do carvão, uma transição que faz muito bem para essa temática da mudança, né, do clima, mas ela não é 100% boazinha, né? Tem os seus processos, então tudo é uma questão de balanço, né? Então, quando a gente tem as emissões do nosso processo, mas a gente tem as boas práticas, a gente tem um plantio direto de qualidade, a gente é um balanço positivo, né? Então, a gente está trazendo realmente benefícios para aquele sistema. Então, no fim do dia, sempre vai ter que medir balanço, Então, né? o agricultor é fundamental nesse processo, né? Totalmente. E até para complementar nisso que você tocou, o que é o medir inicial, para a gente saber exatamente o que nós estamos falando, a gente tem que mensurar. Tá? O que estamos medindo? Estamos falando de carbono nesse momento, então, o que nós temos de estoque de carbono no solo no momento zero? O momento zero seria o momento de implantação do projeto. Isso. Chamamos de baseline nesse momento. Exato. E aí, até uma coisa que em alguns
não são todos, obviamente, mas alguns desses quase 2.000 agricultores, nós comparamos com a vegetação nativa da região. Temos também. E porque- temos muito. Porque, sim, o agricultor preserva e muito, faz esse serviço muito bem feito, mas a agricultura ainda é muito criticada por derrubar, por isso, por aquilo. A partir do momento que nós temos uma medição da vegetação nativa e nós temos também das lavouras, algo nos chamou bastante atenção. Que em alguns locais, e diga-se ser extremamente correto, não são todos, mas em alguns locais, nós temos mais carbono acumulado na área agrícola do que na própria área nativa. Isso é totalmente explicável, porque existem ambientes que são mais frágeis, alguns biomas que são mais frágeis, são mais quentes, que têm uma mineralização muito mais rápida, que sofrem por queimadas, etc. E o processo de produção agrícola bem estabelecido, produzindo bastante, tendo equilíbrio no uso dos recursos, então emitindo menos, tendo um balanço positivo, a gente está incorporando mais do que uma própria área nativa estaria incorporando. Então, é isso nas mensurações que a gente faz, para ser bastante resumido. A gente tem um baseline, a gente tem um início, e a partir dali a gente vai então acompanhando, a partir dos anos, a partir das recomendações que nós estamos fazendo, qual é o progresso, ou espero que não, regresso, né? Mas qual é o progresso que a gente tem baseado nessas nossas recomendações. E aí a gente então leva em consideração tudo que é aplicado ou usado nesse processo. Então são os fertilizantes, são os defensivos, são o número de entradas que são feitas, e tudo isso é importante a gente ter, porque quanto menos vezes a gente entrar na lavoura, menos queima de combustível vai ter. É algo que vai começar a reduzir a nossa pegada. Mas precisamos entrar, a gente precisa proteger, mas entramos quando é necessário e se aplica o que é necessário para resolver o problema. Essa questão do defensivo eu acho que é o maior mito que a gente encara, né? Que a gente faz no imaginário das pessoas o uso de um defensivo desnecessário. No entanto, caríssimo. É caro, as pessoas não querem usar por ser caro, então o agricultor, como em qualquer negócio, fica medindo custos o tempo todo. Então tu não vai botar se não for necessário. Exato. Mas você sabe que a gente começou a medir, né? E a gente já começou a ter dados, que isso que é um negócio legal. A gente já está aí no programa, é um programa de 3 anos, né? O Procarbono. Eu ia falar um pouquinho sobre isso, Felipe, porque a gente já passou por tudo isso. Então a nossa forma de explicar é um pouco mais coloquial, um pouco mais acessível. A baseline, como funcionou para mim? Eu tenho minha propriedade lá, eu destinei um pedaço da área para a gente fazer esses testes de qualificação e de quantificação. Então, como que o pessoal averigou o estado zero, vocês falam? Como é que vocês falam? Baseline, o momento... Baseline, o momento, a linha zero. Básico. Como que era o meu solo naquele momento onde a gente iniciou o trabalho naquela área. Então, eles estão lá na minha área, eles fazem uma coleta de diversas amostras de solo para ver quanto existe já de carbono naquele solo naquele momento. E a partir daí a gente começa a fazer o que a gente chama de manejos, que nada mais são do que são trabalhos que a gente faz na área, através... Muito obrigada! Opa! O que tem aqui? Tudo agro, né, gente? Que isso, obrigado. E daí eles fazem essa mensuração do meu estado, da minha área, e a partir daí coletas de tanto em tanto tempo e manejos que eu tenho que usar naquela área para melhorar a retenção de carbono naquele espaço que eu cadastrei para o Procarbono. Então, o Procarbono é isso, manejos para melhoria da retenção de poluição no solo, que vira uma coisa boa através da planta, vai ficar retido ali e vai virar alimento para nós. E aqui a gente tem esse hambúrguer delicioso do Diferre, que a gente encomendou todinho agro para vocês. Isso Pessoal, aqui é uma delícia. aproveitem. Vamos Vamos atacar. ver o que veio aqui dentro. Agora com esse negócio do carbono, Nossa. emissões, sequestro, gerou um mercado. Queria que vocês nos explicassem mais esse mercado do carbono. Ele já existe? Como é que está sendo feito isso aí? Eu vou deixar para falar de mercado o Felipe. Depois eu tenho uma opinião que vai além do mercado de carbono, mas primeiro responde a sua pergunta. Aonde começou isso, né? Acho que é bom a gente dar um passinho para trás assim e falar um pouco de onde começou isso, né? Então, vocês já ouviram falar das COPs, né? Tem a COP, todo ano tem essas conferências, né? Que são as conferências entre as partes, né?
onde as lideranças de todos os países se reúnem e eles discutem, debatem e acordam-se para a sustentabilidade. O grande objetivo é sustentabilidade, a gente dá uma freada nesse aquecimento global e o objetivo é não passar de 2 graus Celsius de aumento. Então, aí existe uma polêmica muito grande, né, Felipe, se a gente é ou não responsável, porque o planeta em si ele já faz movimentações desde que o mundo é mundo. Mas a questão que pega para mim é a seguinte: se eu posso não interferir, não impactar negativamente nesse processo, eu acho que a gente tem que deixar a natureza seguir o seu rumo e minimizar as nossas intervenções da melhor forma possível, melhorando os nossos processos. Mas você sabe que aqui o meu ponto não é nem muito de opinião, o que Felipe acha ou não acha, mas é um pouco do como é, né? Então, nessas COPs são estabelecidos alguns acordos. E começou isso daí lá atrás em Kyoto, em 97. Come, né? Eu não consegui atacar ainda. Em 97 no Japão, em Kyoto, que começaram a discutir, e aí os países desenvolvidos, na verdade, eles têm um processo de emissão muito mais longo do que nós aqui no Brasil. Sim, a Revolução Industrial começou na Europa, na Inglaterra, então eles já passaram por todo esse processo de desenvolvimento que a gente ainda não passou. Então, estamos trabalhando para isso, só que agora, no nosso momento de fazer, os processos já evoluíram. Mas aí que então, vamos fazer melhor. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, porque daí depois, anos depois, em 2015, teve o Acordo de Paris. E nesse Acordo de Paris foi onde tudo começou realmente, que daí estabeleceu-se o tal do mercado de carbono, que ele fala o seguinte: tu polui, você tem uma poluição, e você tem um outro que não polui, que sequestra, que ele preserva. Como que a gente pode fazer que esse que polui, esse que tem um débito com o ambiente, que ele compense aquele que está na outra ponta, melhorando. Então, ele tem um ponto muito legal do mercado de carbono, porque daí você começa a ter um incentivo só para o produtor, mas para todo mundo começar a gerar créditos de carbono, né? Para que esse que polui, e ele não polui por mal, ele polui para a gente ter o nosso conforto que a gente tem de tudo que foi industrializado e tudo mais. Como que a gente começa a melhorar nosso ambiente? E aí esse mercado de carbono ele é separado em dois grandes blocos, que um é o mercado regulado, tá? Que é um mercado de permissões. Então, um país, uma empresa, ela tem uma permissão. Tu pode emitir X. Então, é mais ou menos o seguinte: a indústria do Felipe pode emitir 100 toneladas de carbono na atmosfera. E a indústria da Camila também pode 100. Tá? E tem lei por detrás, tem regulamentação por detrás. No final do dia, eu emiti 110 e você 90. Opa, você tem um crédito de 10 que você pode me vender e estamos dentro da meta dos 100 das nossas duas empresas. E tu concorda comigo que no momento que tu vai ter que pagar pelos créditos de carbono da poluição que eu não gerei, com certeza, tu também vai tentar dar uma minimizada para não ter que me pagar mais? Então é um processo de ganha-ganha, todo mundo ganha, porque todo mundo reduz. Total. Ou busca reduzir. Isso. E aí esse é um mercado regulado, que ele está muito bem estruturado e a gente não tem no Brasil hoje. Então tem algumas linhas de trabalho para criar lei, para a gente ter no Brasil algo como assim. O Brasil é signatário do Acordo de Paris, então a gente tem compromissos globais de redução. O Brasil quer reduzir 50% das emissões do Brasil como um todo. E esse é um mercado regulado que está se formando no Brasil. E tem o mercado voluntário, que aí o mercado voluntário não tem uma regra te obrigando e tal. É uma boa vontade de você realmente compensar uma emissão que você faz. Então, a gente está vendo aí bastante coisa agora acontecendo. Uma empresa aérea que vai lá ao indivíduo, você está fazendo um voo que emite, quer compensar, isso é um mercado voluntário. Fizemos um pedido aqui desse hambúrguer maravilhoso, a empresa que nos entregou, ele sugere, você quer compensar? Então isso é um mercado voluntário, que é o que o Brasil faz parte hoje, é o que a gente vê acontecendo, né? E a origem desses créditos de carbono hoje são do quê? Floresta de pé, tá? Energia elétrica
e aterros sanitários. O agro está de fora disso. Por enquanto. Por enquanto. Porque por isso que a gente está fazendo esse trabalho de mensuração dos nossos dados, né? Para poder qualificar e quantificar e talvez transformar isso em dinheiro entrando para o produtor. Mas sabe, Camila, que o comentário que eu ia fazer. Todo mundo está querendo saber do crédito, quanto que vai ganhar com isso. E eu também sou agricultor, espero um dia ser recompensado pelas práticas boas que faço e que recomendo, enfim. O agricultor brasileiro é muito bom nisso e precisa ser recompensado. No entanto, antes de todas essas leis estarem fluindo, todos esses processos de análises, que é um trabalho bastante grande, diga-se de passagem, existem outros benefícios que são mais rápidos e que também trazem um valor bastante elevado para o agricultor. O que nós estamos falando, o que a gente está falando para colocar carbono no solo, criar créditos, que é o fim da história, são processos bem executados na lavoura que irão nos dar maior produtividade e menor custo. Ou seja, eu vou ter mais, exato, então eu vou ser mais rentável inicialmente, estarei produzindo um produto mais sustentável que pode eventualmente vir a ter uma rastreabilidade e ter um posicionamento de mercado diferente. Claro. E no fim da história, quando todo esse processo de legislação, de análises e tudo estiver pronto para o mercado de carbono, eu também vou ter o carbono. Então, assim, por isso que eu digo, não foquemos apenas no crédito. Não, porque tem todo um processo que é benéfico eu também. acredito que o crédito lá no final, quando basicamente se encerra esse ciclo, é um bônus por todo um trabalho. Só que no momento que vocês me dizem que quando eu faço boas práticas e meu solo fica melhor, eu vou produzir mais, eu vou ter mais grão no final da safra para comercializar. Então, isso eu já vou estar ganhando antes desse processo do mercado de carbono estar consolidado. Então, eu ganho 2 vezes e eu ainda ganho porque eu me sinto muito motivada com isso. De estar fazendo as melhores práticas e ter uma grande empresa. Eu acompanho a Bayer, não é de hoje, gosto muito da empresa. Desde que vocês estavam divulgando a Bayer Hub, foi feita uma série de palestras ali durante a pandemia. E essa questão da ESG, isso não se foge mais. Hoje nós não vendemos apenas um produto e com o agronegócio não é diferente. Eu acredito que a gente sofre muito ainda com conceitos equivocados, porque a gente quer vender um produto, mas eu também quero vender junto a minha imagem de uma boa profissional, de uma pessoa que faz os melhores manejos para colaborar com a sustentabilidade. Então, para isso também é importante. Pessoal, vamos fazer uma pausinha, degustar esse hambúrguer. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pão do trigo, agro. O bacon do porquinho, agro. O hambúrguer delicioso, mais agro impossível. Eu vejo aqui milho, soja, alface do pequeno produtor, o queijinho, o pessoal aqui de Minas, lá de Uberlândia. Nossa, que delícia um queijinho. Tomatinho. Então, vamos aproveitar e a gente já retoma esse papo. Agrobar! Agrobar, então, está aí de volta, agora todos com a barriguinha cheia, aqui com esse pessoal muito especial do Procarbono. E eu queria aproveitar para agradecer o apoio que a Bayer nos deu desde o início. Se não fosse nossos patrocinadores, não estaríamos aqui hoje. Então, agradecimentos à Bayer, à Pioneer e à Jacto. Muito obrigada, pessoal. Galera, a gente estava falando então de carbono e mensurar e também de mercado. Esse mercado comentou que ainda não está rodando. Mas como é que é isso? Já tem alguma perspectiva? Falem mais sobre o mercado de carbono. Eu acho que assim, Cristiano, está rodando de uma forma um pouco tímida, tem muita oportunidade aí. Eu acho que passa um pouco por a gente medir. Queria só aproveitar para trazer um pouquinho de número, né? Então, o nosso programa, quando a gente fala de... Camila falou muito bem, são 2 partes, né? Emissão e sequestro no solo, né? Quando a gente fala de emissão, a gente já tem alguns dados já que a gente está vendo. Para vocês terem uma ideia, para produzir 1 tonelada de soja no mundo, o número médio vai algo aí em torno de 3.900 quilos de CO2 equivalente para cada tonelada de soja. Que saem ou que entram? Que sai, a gente está falando de emissão aí. Tá, legal. Tá? Esse é vamos falar assim, um prejuízo, vamos pensar assim, de emissão.
Quando a gente vai para a soja brasileira, a média que a gente tem na literatura e tudo mais está em 2.600. Estamos bem melhor do que o resto do mundo. O produtor brasileiro, ele é top, ele está à frente. Então, comprar uma tonelada de soja brasileira já é uma soja mais sustentável do que de outros países. Então, a gente está fazendo o dever de casa muito bem. Para alguns agricultores do Procarbono, a gente já conseguiu medir isso. Tá? E aí eu vou te falar que é na casa de 780 quilos. Nossa. A gente está falando de 70%, 80% melhor. Então, eu acho que é o seguinte, tem o baseline, muito bem, estabelecemos um ponto zero. Como que a gente faz o melhor possível para ir diminuindo essa emissão? Então, eu acho que esse é um grande ponto, aí, esse é o nosso grande desafio em conjunto. Às vezes a emissão é inevitável. E vai ser. É necessário. Mas a gente sequestrando mais, fazendo mais massa no solo, é que nós vamos ter o grande lance aí, né? Exatamente. O solo, até agora eu não falei de solo, a gente está falando só de emissão. O solo, a gente vai continuar medindo ao longo do tempo e a gente espera aí que num prazo de 3 a 5 anos a gente consiga ver quanto que foi sequestrado e o balanço entre o que foi sequestrado versus isso que foi emitido agora há pouco seja positivo. E aí a gente vai falar o quê? Nossa soja, ela não é uma soja que emite, ela é uma soja que sequestra. Esse é o grande ponto que a gente quer chegar. Compra do mercado brasileiro com o mercado mais limpo. Com certeza. E às vezes eu penso a soja do Brasil, ela apoia muito internacionalmente na questão de comunicação, porque o raciocínio é o contrário. Muitas pessoas pensam que nós somos os piores produtores de soja do mundo. No entanto, está provado cientificamente que já no fator emissões, emitimos muito menos do que os nossos concorrentes. Então, às vezes eu penso, por que apanha tanto a soja brasileira? No meu ponto de vista, é aquela velha tática de guerra. Uma tática comercial também, né? Melhor, como é que fala? Melhor agredir do que levar. Tem uma expressão para isso. Como é que é a expressão? A melhor defesa é o ataque. Agora saiu, a melhor defesa é o ataque. Então, isso explica muito das ilusões que o mercado consumidor tem a respeito da soja brasileira. E agora nós vamos mensurar. Porque a concorrência, muitas vezes, não é uma coisa linda como deveria ser. Então, uma certificação de uma empresa idônea com um processo totalmente medido, mensurado, tudo bonitinho nos conformes, isso vem esclarecer muita coisa. E o mercado ele não está tímido. Para você ter uma ideia, no ano passado, o mercado de carbono como um todo, ele movimentou mais de 760 bilhões de dólares. De euros. De euros. 4 trilhões de reais. Esse é maior do que o mercado que a gente tem de defensivos agrícolas. Então, já movimentou. E o que acontece? Todas as empresas, lembra daquela história que a gente falou lá das COPs e tudo mais? Elas estão fazendo as suas metas. Então, empresas como a Bayer, outras empresas estão colocando como compromisso dela. A própria COP, né? A COP que aconteceu no ano 2021, ela é chamada de COP 26, porque eu acredito que seja um plano de 5 anos. Exatamente. E aí a gente está falando, até lá eu vou chegar aqui, eu vou reduzir 50%, 30%, cada empresa está fazendo um compromisso. Com esses compromissos, a gente imagina que esse mercado, para que todas as empresas cheguem nas suas metas, esse mercado vai crescer 14 vezes. Então, é um potencial enorme que a gente pode se inserir. Porque o que está acontecendo? Uma vez que a empresa vai lá e coloca a meta dela, ela precisa fazer algo. Esse é o grande ponto. Então, ela tem que voltar para dentro de casa e falar assim, como que eu reduzo? Como que eu sequestro? Como que eu faço? E eu acho que é aí que está o grande ponto do agricultor. Por quê? O Jonas falou bem, crédito carbono, crédito carbono, crédito carbono. Não tem só isso. Tem uma parte muito importante desse negócio que é o seguinte, hoje empresas que compram produtos do agro para fazer seus produtos industrializados, na média aí a gente vê que 60%, 70% das emissões dessa empresa, elas estão na cadeia de valor dela. Não está no processo produtivo dentro da fábrica ou na energia elétrica. Então, ela tem um grande potencial de reduzir exatamente ali, na cadeia de suprimentos dela. Então, naquela área que ela produz. Outro dia eu tive com uma empresa de vestuário, de roupas, 98% das emissões deles estão ligados à cadeia deles.
Então aí que está, o produtor está na cadeia dessas empresas. Então se a gente faz uma agricultura tão bonita como a gente está falando, e se a gente gera um bem ambiental, essas empresas têm que pagar para esse agricultor que faz algo melhor, sim, porque abate da meta deles. E além desse agricultor preservar, melhorar o solo, receber dinheiro por isso, o agricultor teria acesso a outras coisas, como um financiamento diferenciado, com taxas menores ou não? O Procarbono é um exemplo disso, é um ganha-ganha geral, porque a gente tem uma rede de alianças e um dos parceiros nossos é o Banco Itaú BBA, que ele fornece para o agricultor do Procarbono um financiamento numa condição especial. Então, eu estando trabalhando no Procarbono, emitindo menos, fixando mais carbono, produzindo mais, ainda posso ter acesso a uma taxa de juros menor. E olha que interessante, o movimento agora, a gente está vendo o seguinte, essas grandes empresas têm fundos por detrás. Essa semana mesmo eu li que um fundo norueguês, o maior fundo que tem hoje, eles têm mais de 1,2 trilhões de dólares investindo em empresas. Esses dias eles tiraram 13 empresas deles. Então, assim, não invisto mais em você, não sou seu acionista, porque você não está fazendo o dever de casa. Você não está fazendo o seu trabalho de redução e de emissões que você se comprometeu. E ele botou mais 3 empresas, uma delas é brasileira, inclusive, infelizmente, botou na listinha de atenção. Então, acho que é um movimento que vai começar a acontecer também. Tu quer participar, quer fazer um bom produto, tem que ser sustentável, porque senão quem põe dinheiro em você, E são muitas as regras, na verdade. No momento que me procuraram para ver se eu tinha interesse em participar do Procarbono, não era apenas, você tem futuramente interesse em receber pelo carbono que tu estoca no solo. Não é simples assim. Eu tive que preencher vários pré-requisitos, uns que eu achei até que não eram nem pertinentes, de tanto que eu achei fora da casinha, mas faz parte. Por exemplo, se não me engano foi o programa de vocês, se havia mão de obra infantil. Evidente que não existe basicamente nem mão de obra adulta. Ontem a gente conversou sobre êxodo rural. Mas são todos os pré-requisitos que tu precisa preencher. Se eu tinha o cadastro ambiental rural já pronto, o que é o cadastro ambiental rural? A Embrapa fez um belíssimo trabalho mensurando a realidade através de satélites de quanto o agricultor preserva hoje no Brasil. Dados do cadastro ambiental rural, né? Isso, e apenas tendo esse cadastro ambiental rural pronto, comprovando que eu, digamos assim, respeito a natureza, e isso da nossa família, e acredito que da do Cris também, já vem há muitas gerações. Na mesma propriedade, nós estamos há 3 gerações, e essa mata que está lá cadastrada no cadastro ambiental rural, comprovado... É a mesma de sempre. É a mesma de sempre, a gente costuma bater nesse ponto sempre. E se der mais uma puxadinha para trás, o pai do meu avô, ele já fornecia flores e vegetais para a população urbana que ele produzia ali mesmo no centro da cidade. Depois foi muito tempo a Fábrica da Brahma, uma cervejaria que a gente teve, por longa data em Passo Fundo. E agora é centro urbano mesmo, tem uma escola ali e tal. Mas, então, não são coisas que o agricultor faz agora que apareceu a necessidade. Já estava lá, só que a gente tem que mostrar isso para as pessoas, porque não sabe divulgar esse belo trabalho que a gente fez. Tem um ponto importante aqui que é a credibilidade, né? Isso é muito importante. Que nós estamos falando, né, de um novo modelo de negócio que é de um gás, né? Então vem uma série de etapas, inclusive científicas, né? Por isso que a gente está com o Embrapa no programa, para nos ajudar a comprovar, a medir agricultura digital, né? Um dos pré-requisitos que a gente tem no programa é ter, né, agricultura digital através do FieldView. Para quê? Para a gente garantir rastreabilidade, comprovação, a gente vai conseguir falar o talhão, né, da sua fazenda que realmente está dentro do programa, quais os produtos que você usou ali, tudo aí vem toda a parte de pegada de cada produto, de cada emissão. O que é o FieldView, para quem não sabe? O FieldView hoje é a plataforma de agricultura digital, né, que a Bayer tem, que faz todo o mapeamento das operações agrícolas do agricultor, né? Então, a cada uso que você faz de plantio, de insumos, de pulverização e de colheita, né, tudo isso é mapeado, é gerado dados, né, e com os dados você tem, né, todas as correlações que você pode fazer sobre o melhor produto,
sobre o estoque de carbono comparado às produtividades que a gente está vendo já nos talhões, né? A gente está vendo correlações super interessantes entre produtividade e estoque de carbono. Então, assim, da porteira para dentro também é super importante a gente ter agricultura digital para conectar esse mercado, né, e garantir toda a rastreabilidade e lastro, né, do nosso carbono que a gente está gerando ali no talhão. Esse ponto é legal, né, Pedrinho? Porque é o seguinte, o que acontece? Tudo que a gente está fazendo aqui é de credibilidade. Então, lá na frente, a gente vai ter que trazer uma terceira parte para auditar tudo que a gente está fazendo. E a ferramenta digital, ela ajuda muito com isso. Porque a gente tem lá dado real, não é um dado imputado, é um dado que está lá, aconteceu, né, aquilo naquele campo. Então, isso faz parte do protocolo que a gente vai lá na frente estabelecer. Então, existem os padrões internacionais para gerar um crédito. Então, por exemplo, quando um agricultor tem lá dentro da floresta, que já é possível de gerar crédito, você tinha até perguntado para mim, crédito né, e credibilidade. Então, eu quero tocar nesse ponto. Como gera o crédito? Falou, né? que esse mercado gira bilhões de euros ano. Gira onde, se a agricultura ainda não está mensurada e a gente ainda não pode aplicar para isso? Quem gira esse dinheiro? O que acontece? O que é bem comum, né? Tem um protocolo que chamou de RED+, RED+, que ele é um protocolo para geração de créditos de carbono, de preservação de áreas, para não degradar áreas. Então, quando um agricultor tem uma floresta, tem excedente florestal, ele pode sim ir lá e estabelecer um projeto. Então, você escreve um projeto alinhado a um protocolo, e esse protocolo são das empresas, dos padrões internacionais. Então, vocês já devem ter ouvido falar de Verra, Gold Standard, e se alinhado a esses protocolos e auditado por uma empresa de terceira parte, aí sim gera-se um crédito de carbono. Então, basicamente, hoje é preservação de matas, preservação de florestas. Na verdade, eu diria o seguinte, preservação é um compromisso, é uma lei que a gente tem. Sim. Então, temos que deixar claro isso. Então, no bioma que estamos aqui alocados, nós temos 20% de preservação por lei, obrigatória. E isso é nossa obrigação. É nossa obrigação por lei, ponto. Diferentes biomas têm diferentes porcentagens. Exatamente. Na Amazônia, 80%. 80%, Cerrado 35%, enfim, cada lugar tem o seu. Agora, se você, ao invés de ter 20%, você tiver 25%, você tem 5% de adicional, que é o que entra nessa conta que o Felipe está falando. Você poderia fazer um projeto como esse para gerar crédito. Você não recebe pelos 20%, os 20% fazem parte, mais uma vez, no nosso bioma. A partir dos 20%, o excedente. Exatamente, é que você é passível a ter uma bonificação. E eu, como cara da cidade, no que vai impactar para mim? Esse é um ponto muito legal, porque é o seguinte, a gente está inserindo a agricultura. Então a gente está falando, não estamos falando de floresta quando a gente fala do Procarbono, apesar de floresta ser muito importante, a gente olha para isso também, mas todo o trabalho que a gente está fazendo é para gerar conhecimento nessa área de produção. Então o nosso cliente está lá na cidade, né, consumindo os nossos produtos, e ele quer comer um alimento de baixo carbono, que reduz a emissão, mas quanto? A gente não mede. Então o nosso trabalho vai ajudar muito a isso, a gente mostrar para o consumidor final e para as empresas que fazem esse produto, que o que a gente está fazendo aqui é uma agricultura sustentável. E estamos melhorando ela. Eu acho que esse é um grande ponto. Melhorando ela. E por que eu falo estamos também? Porque eu não quero sair daqui sem lembrar também que esse é um projeto de ganha-ganha e que além do Itaú, que a gente comentou, a gente tem outras empresas conosco dentro do programa, nas nossas alianças. Então a gente tem a Mosaic, que eles têm uma linha de fertilizantes de menor pegada, também que os agricultores do Procarbono têm acesso a ela numa condição especial. Temos também a Barenbrug e a Raix, que fornecem as sementes que a gente utiliza ali na sexta-feira passada, eu estive conhecendo o trabalho deles em Vacaria e eu fiquei encantada. E hoje eles estavam no evento também do Procarbono, que a gente esteve lá para conhecer um pouquinho mais, para até fazer as perguntas corretas para vocês, né? Porque para vocês me passarem uma informação bacana, eu tenho que saber o que eu tenho que perguntar para fazer uma pergunta coerente. Então, estive lá conhecendo e eles desenvolvem mix de sementes para cobertura, que é quando a nossa área aqui no sul, por exemplo, ela tem muita peculiaridade, o Rio Grande do Sul, porque enquanto a partir do sudoeste, até do Paraná, as pessoas estão fazendo, como é mais quente, constantemente mais quente, eles estão fazendo já 3 safras seguidas de produtos de verão, que seria soja, milho, e aqui a gente ainda está nessa batalha de conseguir fazer apenas uma safra, porque o nosso clima
inverno bem definido e verão bem definido, né? Então, explica mais um pouquinho sobre o que a Raix faz. Não sei quem gostaria de falar sobre o mix de sementes, o que é e para que serve. Bom, acho que acaba caindo um pouco mais para mim isso. E, bom, é uma honra porque é um assunto que eu gosto muito. A empresa mencionada, a Raix, ela se posiciona como uma ofertante de algumas opções de cultivos de cobertura do solo. E o bacana é que eles têm várias opções. E aqui eu não estou de forma alguma dizendo que uma única espécie é ruim, mas tem vezes que eu preciso 2, 3, 5 espécies. Então eles nos oferecem algumas condições, alguns mix, alguns produtos prontos. E essas sementes, elas têm um critério, uma combinação. E ali talvez seja o benefício quando a gente fala em mix de semente, independente de quais sementes nós estivermos falando. Por que a gente trabalha mix ao invés de uma planta solteira? O que seria um mix? O mix é uma mistura, né, um blend de espécies. E qual é o propósito de você ter mais de uma espécie juntas aí? Nós temos biomassa aérea diferente. A planta em si, a parte de fora da terra. Exatamente. Obrigado. A parte de fora é diferente. Estamos aqui para isso. E um sistema radicular. Sistema radicular diferente. E parte de baixo, sistema radicular. Exato, parte de cima e parte de baixo. Isso aí. E por que isso é importante? Bom, porque na parte de cima nós teremos então degradação diferente. Nós teremos então níveis de proteção do solo diferente. Algumas plantas irão degradar mais rapidamente nutrientes ciclados estarão disponíveis para o próximo cultivo. E aí entra naquilo que eu falei no primeiro bloco, de a gente reciclar nutrientes. A planta está viva, para sobreviver ela precisa capturar do solo, então ela captura, ela fixa na própria biomassa, ela morre, ela vai mineralizar e a próxima que vem pega isso aí. Então, e a biota do solo? Você então disponibiliza mais rapidamente, outras mais lentamente ficam protegendo o solo com um benefício claro, e sendo bastante resumido aqui na explicação, proteger o solo contra erosão, contra temperatura térmica e assim por diante. Quando a gente olha para baixo, quando nós temos raízes diferentes, nós temos também exudatos, ou liberações de metabólitos diferentes, nós temos uma microbiota que envolve essas plantas Seres vivos. Seres vivos, bactérias, e vai explorar fungos. diferentes níveis do solo. Exatamente. Então, essa que é a parte interessante do mix. Ao invés de você apostar numa única espécie, independente de qual for, e ela vai ter um comportamento único de raiz, de ciclagem, de degradação de palha, quando nós temos uma combinação, a gente leva para esse ambiente 3, 4, 5 diferentes comportamentos. E a biota lá embaixo do solo, feliz da vida, porque ela tem, assim como a gente, aumentou a nossa longevidade ao ingerir produtos diversos, e não só alimentação regionalizada, a biota também fica feliz, porque ela tem diversos nutrientes. O solo ficando mais vivo, ele está mais saudável. Mais a presença de vida no solo, né? para nós, é importantíssima. Então, um solo saudável é um solo produtivo. E mais seguro também, né? Então, a gente vê aí, esses últimos anos foram anos doídos aqui no Rio Grande do Sul. Foram. E o agricultor que fez esse solo dele ao longo dos anos, que ele preparou com manejos mais sustentáveis, não tenha dúvida que esses anos, para eles, não foram tão pesados. Falando na prática, agora aqui no estado, na nossa região, a gente trabalha ali por Ronda Alta, Pontão, e quando a gente decidiu largar o plantio do trigo, tivemos que adiar por mais 1 ou 2 dias. Por quê? Porque essa camada de palha que fica por cima e que essas diversas espécies, componentes do mix, compõem ali, ela forma basicamente um tapete por cima da terra, um colchão. E ali por baixo, por que faz tanta diferença na seca, como a gente chama aqui? Ou a ausência, manter a umidade ali. Tivemos que suspender a planta por 1 ou 2 dias até dar mais uma enxugada naquele solo para poder entrar com o maquinário, porque a gente estava plantando numa terra muito úmida ainda. E essa é a função da palha. Por que tu planta ali e deixa a semente? E tu conta com a umidade do solo para que ela fique viva por mais tempo, caso aconteça uma situação como aconteceu agora, né? Então, ausência, estresse hídrico. Um banco, uma reserva de umidade para passar por esses veranicos, né? E eu te diria que a umidade, sim, importantíssima, sem dúvida.
eu diria que talvez a água seja, embora algumas pessoas falem que é o nitrogênio, que é o fósforo, cada um vai dizer que o insumo mais importante é um. Eu não sei se a água é o mais, mas eu diria que se não for o mais, é dos mais. Não adianta você ter um... Não adianta precisa nada. ter água. Porque água como a gente diz, a planta bebe, ela não come. Então, assim, precisa água, tem reservação de água ali, é fundamental. Agora, outra coisa extremamente importante também que essa palha, essa proteção nos traz, é a proteção térmica. E existem, e quem quiser fazer o teste, fique à vontade. Você vai na época de plantio, você mede a temperatura com palha e sem palha. E aí você imagine você sendo uma plantinha. Você estar com 28, 30 graus, ou você estar com 60, 70 graus. Que é o solo sem palha. O solo sem palha, solo descoberto. E isso ocorre. Os nossos verões estão aí, cerrado é assim. Então, a palha, o sistema equilibrado, traz inúmeros benefícios e a gente não consegue isolar um único benefício. É um conjunto. Então, a gente pode dizer, quanto mais carbono retido no meu solo, maior a minha produtividade. Então, aí é o que tu estava falando, né, Felipe? É sempre um ganha-ganha nesse sentido. Enquanto as pessoas pensam que quanto mais eu produzir alimento, mais eu estou emitindo carbono, na verdade não é bem assim. Então, é um mito que se desfaz. Se a gente seguir os protocolos corretos, fazer o manejo bacana, quanto mais eu produzir para alimentar as pessoas, mais carbono eu estou retendo. Eu acho que fica E não bem são claro. conceitos antagônicos, né? Exato, Produtividade e essa era a palavra que eu estava sustentabilidade, né? procurando. E realmente Não é a gente tem antagônico. visto isso, né? Que produtividades maiores é a correlação de novo com os mapas São de coisas produtividade de afins. carbono. A gente está vendo correlações Eu muito acho que próximas. fica né? bem claro que o agricultor é um baita bandido, ele é um sequestrador. Ele está sequestrando muito carbono. Ele Mas é só que muito sabe- bandido só que tem uma- contra O a brasileiro poluição mais ainda. ambiental. Só que tem uma coisa que é importante a gente dizer. E aí, eu lembro de um saudoso, não, saudoso no bom sentido porque ele está vivo ainda, né? Professor meu da faculdade que dizia que a grade, e obviamente o arado e todos esses que revolvem solo, eles não poderiam estar sequer debaixo da planta longe, porque o homem chega em casa, briga com a mulher, vai descontar a raiva gradeando a terra. Deus o livre. Nós fazemos todo um processo muito bem feito, mas a gente não pode mais revolver o solo, exceto em situações que sejam de fato muito necessárias, porque existe uma intervenção que está limitando a minha produção. Bom, se eu estou produzindo menos, eu estou colocando menos produção grão, fibra, etc., e também carbono. Então, ok, vamos melhorar todo esse processo, vamos fazer bem feito. Não sendo isso, esses implementos que revolvem solo, eles têm que desaparecer. Porque senão o que eu estou fazendo, não, eu estou produzindo mais, estou colocando mais carbono, mas eu vou lá e eu revolvo o solo. Então, o que você produziu, emitiu tudo. Então, eu estou emitindo e não sequestrando. Aí que veio o grande lance do plantio direto na palha, né? Que é não revolver o solo, proteger o solo e que faz esse sequestro magnífico, né, de carbono. Pra gente, o que a gente está fazendo, para mim, é muito claro. Eu acho que a gente está pautado em quatro frentes assim que são importantíssimas, são a base. A primeira é a ciência. Eu acho que a gente tem sempre que falar o seguinte: quando a Embrapa está conosco, todos os experts, todas essas fundações, a gente tem que trazer para a ciência. Qual que é a realidade do carbono nas nossas agriculturas aqui, tropicais, do Cerrado, do Sul, em todas as condições que a gente tem, que são inúmeras. Então, eu acho que o nosso programa, o alicerce dele é em ciência e isso de uma forma aberta para dar credibilidade, para que todo mundo saiba de que a gente está fazendo uma agricultura aqui que sequestra, uma agricultura que é uma agricultura sustentável. O segundo é o seguinte, tem a parte do manejo, aí está com vocês, que é a gente aplicar esses manejos no campo, a gente pegar todas essas boas técnicas que a gente tem dentro desse programa, e pôr em uso, para a partir do baseline a gente melhorar. Isso a gente precisa do apoio de vocês, não somos nós que vamos fazer, a gente ajuda, mas isso é com vocês. Contem conosco, eu acredito que há bastante tempo atrás, eu tenho lembranças disso também, na TV, problemas enormes de erosão. Por que não se vê mais? Porque o pessoal lá no início da cadeia já está fazendo o seu papel. Quem é que quer ver a parte mais viva do seu solo,
quando vem uma enxurrada, ser levada até dentro do rio. Ninguém quer, porque eu preciso daquilo, manter o solo saudável. Um dos benefícios, né, que a gente também tem no Procarbono nessa linha do segundo ponto, né, Fê, são as consultorias, né? Nós trouxemos 70 empresas parceiras para justamente ajudar ao agricultor a entender o melhor sistema e a melhor prática para a gente adotar, trazer o conhecimento da academia e da ciência para aplicação prática, né? Então também a gente precisa dessa rede de apoio, a rede de colaboração entre agricultor, consultor, academia, e essa é a riqueza do Procarbono, né? Como a gente está co-criando a diversas mãos. De formação, eu sou arquiteta. Então, eu sou encantada por como as coisas acontecem no agronegócio. Eu tenho que tirar meu chapéu para vocês. Eu fui uma sequestrada. Não tem como não apaixonar, me apaixonei e eu gosto muito do que eu vejo. Porque eu vejo como funciona esse suporte técnico. Nós precisamos muito e a gente faz uso. E é tão necessário porque, no final das contas, a gente precisa alimentar cada vez mais pessoas, mais e melhor. Então, existe todo um suporte técnico. Nós crescemos diariamente em questões de aprimoração dos sistemas e dos manejos. Funciona muito bem. A gente acaba sempre comentando que tu colocou que a tua esposa é médica. Sim. E eu garanto que tu vê ela estudando muito. Todo dia. Enquanto a gente está aqui bebendo esse vinhozinho, está lá estudando, mas também aqui por trás de nós tem pessoas estudando para fazer esse acréscimo da expansão da produção do alimento, né? São pesquisadores. O tempo inteiro trabalhando, e isso chega até nós. As produtividades variaram muito nos últimos anos. Na minha propriedade, quando a gente tinha uma produção de 50 sacas de soja, era considerado um bom ano. Agora nós já, com tranquilidade, num ano normal, 75 sacas. E o que levou até isso? O uso de todo esse conhecimento gerado. Ele tem um norte, ele tem um porquê de todas essas pessoas trabalhando nessa cadeia. Nós geramos esses 8 bilhões de pessoas e é nossa tarefa alimentá-las. Então, agora para os próximos anos, a tarefa do Brasil é aumentar em 40%, dos 100% que o mundo tem que ampliar sua produção, 40% é com o Brasil. Então, contem com a gente para fazer bem feito. Bem feito, continuem pesquisando, continuem estudando, que aqui, no nosso papel, a gente vai dar contrapartida para vocês. E aí, se tu me permite um negócio dessa parte que a gente é responsável, vai produzir, e talvez tenha passado um pouco batido, foi falado que às vezes o agricultor é visto como vilão e tal. Eu sou de uma família de agricultores, pais, tios, etc., muitos conhecidos, e andei o Brasil todo e muda o tamanho da propriedade, muda a formação, a origem, são agricultores. Eu não consigo engolir isso. Como é que o agricultor é o vilão, é o poluidor, se ele vive lá? Em algumas situações não tem água encanada, a água que ele toma é da propriedade. Por que ele vai poluir a água se ele vai tomar água da própria propriedade? Abre a torneira e manda ver. Por que ele vai aqui com essa pele, ó, desmatar ou vai poluir algo se ele vive ali? Então, o ganha-pão dele... E não faz isso. É isso, é o meio ambiente, é o recurso que ele tem. Se ele estragar, ele não vai ganhar dinheiro. E a gente quer ganhar dinheiro. É que o imaginário não se concretiza. Onde é que está esse agricultor vilão? Com cara de vilão. Esse agricultor sou eu, o Cristiano. São os teus avós, os teus pais. Cadê esse vilão? Esse vilão é um imaginário criado. É imaginário, isso não existe. E eu acho que a gente estava indo na linha, né? Nós estamos fazendo, a ciência está fazendo a parte, né, dela, o primeiro ponto muito bem feito no agro, para a gente chegar onde a gente chegou. Vocês estão fazendo a parte de vocês. E para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Vocês estão fazendo a parte de vocês. A gente tem um terceiro pilar também que é muito importante, que são as nossas alianças, então os nossos parceiros todos, para trazer rentabilidade para vocês nessa jornada até a gente chegar ao carbono. A gente vai chegar lá, mas vai levar algum tempo. No meio do caminho, todos esses parceiros que eu comentei, tem um novo, inclusive, que é daqui do Rio Grande do Sul, que entrou com a gente, que é a Safras de Cifras. Eles estavam no evento hoje, conhecemos o trabalho. Para quem não conhece, eles fazem um trabalho muito bonito, que é de governança, ele ajuda empresas
familiares do agro a estabelecer governanças. A se organizar, a ser profissional. Profissionalizar. E quando a gente está falando de ESG, eles são os melhores parceiros para isso, então eles estão dentro do programa também, então todo agricultor do Procarbono tem acesso a eles. Então esse é um grande ponto. E o quarto, aí esse daí está com a gente. Esse daí é responsabilidade nossa, que estamos criando esse mercado de carbono, está se consolidando. Como a gente conecta tudo isso que a gente está fazendo de bem feito, de bonito, trabalha isso, junta e conecta com a indústria, conecta com esse mercado de carbono e a gente seja recompensado por tudo isso que a gente está fazendo. Né? E quando eu falo seja recompensado, não é só financeiramente não, também financeiramente, mas que a gente mude um pouquinho a perspectiva aí do trabalho do agricultor, da imagem do agricultor. Então esse é o nosso grande desafio, Felipe, que a gente tem trabalhado. Eu posso te dizer que isso vale mais, porque o meu ganho, o meu ganha-pão, meu ganho já está lá na lavoura, no resultado da lavoura. Mas me faz muito feliz que as pessoas conheçam o nosso trabalho e vejam que a gente faz bem feito. Pessoal, eu gostaria de agradecer a passagem de vocês pela nossa mesa. O pessoal veio de São Paulo, de Minas Gerais, para estar aqui conversando conosco, para explicar um pouco mais. Foi bom demais. Felipe, muito obrigada. Obrigado a vocês. Pedro, muito obrigada. Jonathan, muito obrigado. agradecemos toda a informação que foi trocada aqui hoje. É isso. Estamos à disposição. Continuem contando com a gente. Obrigada. Acho que é uma caminhada, né? Estamos dando um primeiro passo nesse mercado pujante que vai nos levar ainda mais longe, né? Como uma agricultura ainda mais sustentável, né, como somos, mas continuem contando com a Bayer. E vocês contem com a gente. E aí eu aproveito, eu não sei se eu posso, mas já deve, aproveitando, estamos num bar. Essa mesa é nossa, meu Hoje amigo. em dia, mídias digitais funcionam muito bem, então não vou nem fazer propaganda da minha, mas vai estar marcada aí. E assim estamos todos nós, então quem teve alguma curiosidade adicional, nos procure, interaja, no próprio da mídia digital da própria empresa, a gente tem divulgações constantes do podcast de vocês, as nossas, estamos à disposição para continuar essa conversa. Só um comentário, eu acho que quando a gente chegou aqui, Cristiano, você contou a história por que começou esse trabalho de vocês aqui e a fonte da onde começou, você vai contar em algum episódio, né? Já foi contado num pequeno trecho que a gente divulgou, ajudou a divulgar o Agrobar, o motivo dessa mesa. E, cara, é legal, porque é um motivo pelo qual a gente está fazendo também tudo isso com o Procarbono. Então, a gente está super conectado com vocês. Com certeza. Adoramos estar aqui. Não teria lugar melhor para passar uma tarde. Que bom. Muito obrigada. Do que aqui com vocês. Muito obrigada. Foi Então, uma honra. vamos fazer um brinde ao agro. Um brinde ao agro, mais sustentável. Saúde. E dos 8 pratos no mundo, um é brasileiro. Um brinde é isso. Agrobar.